dia, estamos aqui mais uma vez ao vivo, iniciando uma nova edição do programa Urbanview, um programa da Urban Systems que tem a apresentação minha, Gilberto Brant, e a participação do Caetano Garcia, que já está aqui no chat, esperando aqui a participação de vocês no programa de hoje. É isso aí, bom dia a todos, bom dia Gilberto. Internautas da OutV, eu já estou aqui logado no nosso chat e espero a participação de vocês. Lembrando que vocês podem participar de duas formas. Vocês podem entrar no chat e ver os comentários dos outros internautas e participar do programa, ou encaminhar suas perguntas através do Linha Direta. É só enviar a pergunta, que aí no momento oportuno eu vou passar suas questões aí para o nosso convidado. Então participem. Muito bem, e o tema do nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre cidades brasileiras, especificamente as cidades sedes da Copa do Mundo, as cidades próximas, que estão no raio de 150, 200 quilômetros da cidade sede da Copa do Mundo, que são as cidades que vão receber os grandes impactos aí, das obras, dos investimentos que estão sendo feitos aí para os eventos esportivos, especificamente a Copa do Mundo de 2014. A Copa do Mundo é um evento que suplanta em muito o seu caráter meramente esportivo, né? Porque oferece uma oportunidade realmente única para acelerar o desenvolvimento econômico e social da cidade sede, as cidades que recebem os jogos, e também de todo o país que cedia uma Copa do Mundo. As edições mais recentes da Copa demonstraram claramente os benefícios que um evento como este pode gerar. A gente tem aqui um exemplo da Alemanha, né, que sediou a Copa de 2006. Os benefícios envolveram um acréscimo de 8 bilhões de euros no PIB alemão, no período de 2003 a 2010, a geração de 50 mil novos empregos e uma grande atratividade, obviamente, para os turistas. Cerca de 800 milhões de euros foram gastos pelos visitantes durante o período de realização da Copa do Mundo na Alemanha. Mas a realização de uma competição como a Copa do Mundo demanda, digamos assim, investimentos vultuosos, tanto da iniciativa privada quanto do governo, a fim de adequar as cidades sedes às exigências da FIFA. Por exemplo, as cidades devem possuir infraestrutura adequada para o evento, o que envolve tanto os estádios esportivos, as construções de arenas que atendem os padrões da FIFA, mas também a questão da mobilidade urbana, que é o transporte urbano, aeroportos, portos, hotelaria, segurança pública, saneamento, telecomunicações, energia, sistemas de saúde e muito mais. Ou seja, é um evento que, muito mais do que mexer com a simples construção de uma arena, mexe com a economia de uma cidade, de um país como um todo, né? Então, esses investimentos, que são investimentos pesados, que já começam a ser feitos pelo governo e pela iniciativa privada, também se configuram, se apresentam como uma oportunidade única para se corrigir deficiências, desequilíbrios que já são históricos no Brasil. Vide aí, para falar um exemplo raso, a questão das chuvas agora no Rio de Janeiro, que mostra o quanto nós somos, as cidades são pouco preparadas para suportar, digamos, o crescimento e o desenvolvimento urbano. Então a gente quer saber se, mais do que obras, a gente vai ter um legado, né? E a gente vem discutindo isso aqui em várias edições do Urbanview, um legado que ajude o país, ajude o Brasil realmente a se desenvolver, com reflexos positivos para a qualidade de vida de todos nós, os habitantes do país, a médio e longo prazo. E é por isso que nós escolhemos como o nosso olhar da semana, que é o tema do nosso programa de hoje, a seguinte questão que você vai ver aí na tela. As cidades, os seus desafios e oportunidades. Será possível aliar crescimento com desenvolvimento? E para conversar conosco sobre esse olhar da semana, convidamos para a entrevista de hoje Eduardo de Oliveira, sócio líder no atendimento às empresas do setor público e sócio de Corporate Finance da Deloitte, a consultoria Deloitte. Eduardo Oliveira possui ampla experiência em avaliação de negócios, tendo participado de diversos projetos dentro do Programa Nacional de Desestatização. Participa de serviços de avaliação de negócios em processos de fusão, aquisição, venda, entre outros, como responsável pela obtenção e análise de dados financeiros e de mercado e a elaboração dos fluxos de caixa para a determinação do valor econômico das empresas. Eduardo de Oliveira é bacharel em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com pós-graduação em Finanças também pela PUC. Possui curso de especialização no Brasil e no exterior, incluindo o certificado da Sociedade Americana de Avaliações. Eduardo de Oliveira, seja muito bem-vindo ao nosso programa Urbanview. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Ok. E a gente vai começar o nosso bate-papo com o Eduardo, como sempre a gente faz aqui no programa, chamando o nosso quadro de Olho na Frase.
E o nosso De Olho da Frase de hoje traz uma afirmação de ninguém mais, ninguém menos do que o presidente Lula. A frase foi disparada por ele na semana passada, quando estava em viagem ao Rio de Janeiro, estado que tinha sido atingido por fortes chuvas. Disse ele: o Rio de Janeiro está preparado para fazer as Olimpíadas e a Copa do Mundo com muita tranquilidade. Aí eu pergunto, Eduardo, você como um especialista em real estate, um profissional que está aí atento justamente ao que está acontecendo em todas essas cidades, os investimentos que estão sendo feitos, o interesse da iniciativa privada, os investimentos que estão sendo projetados, eu pergunto para você aí, você concorda que a coisa está tranquila, estamos indo bem? Bom, acho que todos sabemos que nos últimos 30 anos as grandes cidades brasileiras investiram muito menos do que seria necessário em sua infraestrutura. Isso faz com que, hoje em dia, essas cidades tenham um déficit significativo de malha viária, transportes urbanos, moradias, etc. A Copa do Mundo e a Olimpíada, esses dois projetos gigantescos, e acho que são os dois maiores eventos no mundo, elas trazem a grande oportunidade de que as cidades, e principalmente a cidade-sede, como você mencionou, elas possam endereçar, pelo menos em parte, esse problema existente atualmente. E se ela conseguir fazer isso, eu diria que nós teremos sim o chamado legado positivo que você mencionou há pouco também quando nós iniciamos o programa. Tranquilidade. Eu não acho que a gente pode falar que nós podemos estar tranquilos quanto a realizar a Copa do Mundo. Eu acho que nós ainda temos uma lição de casa bastante grande para fazer. A demanda exigida pela FIFA é bastante grande, e eu acho que se a gente não encarar isso de uma forma bastante profissional, talvez a gente não consiga entregar uma Copa do Mundo e uma Olimpíada no padrão que nós queremos fazer e mostrar para o mundo que nós estamos preparados. Você falou que as cidades nos últimos anos não fizeram os investimentos necessários. Você, pelo teu olhar, pela tua experiência, você acredita que esses investimentos não foram realizados por falta de recursos financeiros, por falta de visão ou vontade, digamos, política, ou uma combinação das duas questões? Eu acho que claramente nós temos uma combinação das duas situações. Faltou um endereçamento político correto de que os investimentos fossem feitos na direção correta. Faltou dinheiro. Se nós olharmos os últimos 30 anos e nós olharmos os anos 80, nós estamos falando da década perdida. Então, naquele momento, acho que definitivamente faltou dinheiro. Eu acho que hoje nós temos uma condição única, dado o interesse dos investidores internacionais, de endereçarmos e de fazermos os investimentos corretos e que precisam ser feitos. Pois é, o que a gente tem visto aqui nas entrevistas que a gente tem feito aqui no programa é que justamente a gente está vivendo uma conjunção de fatores, digamos assim, como poucos países viveram na história, né? Quer dizer, o Brasil conseguiu atravessar a crise econômica de uma maneira não tão sofrida, digamos, como outros países. Eu acho que, eu não me lembro agora, mas acho que você juntar dois eventos dessa magnitude, Copa do Mundo e Olimpíadas, no mesmo país na sequência, não sei se isso já aconteceu com outro país, não é do meu conhecimento. Quer dizer, a gente está tendo uma conjunção de fatores que sim nos favorece a gente corrigir aí uma série de desvios e melhorar a nossa qualidade de vida enquanto habitantes das cidades. Certamente, é claro que a Olimpíada ela está especificamente em uma cidade, Rio de Janeiro, mas quando você olha a Copa do Mundo, nós temos 12 cidades-sedes e não só elas serão beneficiadas pelos investimentos. Você tem um conjunto de cidades ao redor das cidades-sedes, que são as cidades, as subsedes, em que as seleções, as delegações dos países deverão ficar, que também precisarão fazer investimento. Então,